Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos falar hoje sobre o Apocalipse. A gente vai começar a falar algumas coisas aqui sobre esse assunto que é tão interessante, tão importante para nossos dias, né? Para que nós possamos conhecer. E se você gosta desse assunto, se você gosta de conversar sobre essas coisas, discutir sobre essas coisas, se você gosta de falar sobre esses assuntos, se inscreve aqui no canal e dá uma curtida, compartilha aí com seus colegas, seus amigos, para que todos nós possamos ter ideia e saber mais um pouquinho sobre essas coisas também. Bom, eu decidi falar um pouquinho sobre o Apocalipse hoje, na verdade, e decidi dividir esse encontro, talvez em 3 aulas, em 3 encontros, em 3 bate-papos, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Muita gente tem me pedido para falar sobre o Apocalipse, né, e acabei selecionando algumas coisas aqui para a gente poder comentar sobre. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre a questão do que significa o Apocalipse, né? Na verdade, qual é a mensagem principal do Apocalipse, do livro do Apocalipse? A mensagem principal dela é nos dar esperança, esperança para os membros justos, os membros dignos, seguidores de Jesus Cristo. Essa que é a grande sacada do Apocalipse, né? Por isso que ele é tão importante para que nós possamos conhecer. E, na verdade, é um livro em que Jesus Cristo, por si só, ele revela as coisas para João, né? O apóstolo João. Então, na verdade, acaba sendo uma revelação pessoal que João recebeu. É uma revelação dele, de Jesus Cristo, como um ser pessoal. Olha só que interessante, né? Durante esse bate-papo, a gente vai ler algumas escrituras aqui também sobre o Apocalipse, e eu vou comentar algumas coisas com vocês. Gostaria que vocês pudessem comentar também, então use o espaço aí embaixo para poder falar sobre, né? E eu vou deixar algumas perguntas também abertas aqui para que a gente possa comentar um pouquinho sobre esse assunto tão importante para saber. Bom, vamos começar com um pouquinho de história sobre o que aconteceu, na verdade, o que levou a João a escrever o livro do Apocalipse, né? Na verdade, João ele estava numa ilha, ele estava preso nessa ilha, era a ilha de Patmos, né? Uma ilha perto da Turquia. E essa história, na verdade, ela se passou 50 a 60 anos depois da crucificação de Cristo. Então, assim, só para ter uma ideia do que estava acontecendo, né? Então, todos os apóstolos, os outros apóstolos já haviam morrido, tá? E João era, na verdade, o único apóstolo que tinha sobrevivido e ele tinha sido exilado na ilha de Patmos. Então, ele ficou meio que preso nessa ilha. Então, tudo o que aconteceu, na verdade, aconteceu nessa ilha de Patmos, né? A revelação que João recebeu de Jesus Cristo. E a mensagem principal, né, que eu estava falando agora há pouco, é relacionada à questão de esperança. E tem uma pergunta bem interessante aqui. Eu sou fiel o suficiente para morrer pelo meu Salvador? Essa foi uma pergunta que os membros da igreja tiveram que fazer naquela época, né? Só que naquela época era mais complicado, porque a perseguição estava acontecendo de uma forma muito severa, de uma forma muito agressiva, né? E hoje em dia, na verdade, quando a gente pensa sobre isso, se eu sou fiel o suficiente para querer morrer pelo meu Salvador, é de uma forma meio que, talvez, uma, não sei, uma hipótese, né? Alguma coisa que a gente está pensando que pode acontecer. Mas naquela época era uma coisa real. Era uma coisa que literalmente aconteceria. As pessoas davam a sua vida pelo Salvador, pelas crenças que eles tinham, né? E essa, na verdade, foi uma revelação que Jesus Cristo deu para João, num dos momentos mais negros assim da história, nos momentos mais terríveis da história, né? Então, tudo isso se passou nesse cenário, né? E algumas coisas que são mensagens do Apocalipse, né, que a gente precisa identificar. Por exemplo, todo o Apocalipse, na verdade, mostra para a gente a história de Cristo durante toda a história da Terra.
Por exemplo, ele mostra para a gente sobre a segunda vinda, ele fala para a gente sobre o julgamento, destruição dos iníquos, o milênio e a celestialização final do mundo. Então a gente vai falar um pouquinho, vai comentar um pouquinho sobre essas coisas durante esse nosso bate-papo, mas só para a gente se situar um pouquinho mais, esses primeiros capítulos, na verdade, João ele escreve para 7 igrejas lá da Ásia, né? E a gente fica pensando, mas por que ele escreveu só para 7 igrejas? Né? Qual foi o segredo que fez com que ele escrevesse só para essas igrejas, né? Gente, ele era um apóstolo, então, na verdade, ele tinha o poder para poder decidir para quem ele ia escrever naquela época, né? Provavelmente algumas coisas estavam acontecendo com os membros da igreja naquela época, por exemplo, outras alas, outros locais, talvez a apostasia já tinha acontecido tão gravemente, né, que as pessoas já não estavam mais acreditando em nada. Então, a gente percebe, por exemplo, que quando ele começa a escrever essas cartas para essas igrejas, para essas alas, né, a gente começa a perceber que, por exemplo, algumas pessoas também não estavam tão bem assim espiritualmente falando, né? Então ele chama essas pessoas ao arrependimento também. Então existe um motivo que a gente não sabe qual é literalmente para João ter escrito essas cartas aí para essas 7 igrejas, né? Mas com certeza ele, por ser apóstolo, ele recebeu essa revelação do Senhor para que essas cartas chegassem a essas alas, né? Então vamos começar a dar uma lida aqui em alguns versículos. É claro, a gente não vai ler todos os versículos do Apocalipse, né? Mas eu vou ler alguns com vocês e a gente vai comentar um pouquinho sobre aqui, sobre alguns versículos. Eu selecionei, na verdade, alguns que são bem interessantes para a gente poder analisar. O primeiro, na verdade, é o primeiro versículo que a gente tem aqui, né? Ele fala o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olha que interessante que ele começa falando aqui, que brevemente deve acontecer. Ou seja, tudo o que acontece aqui, tudo que é falado no livro do Apocalipse, é literalmente sobre o futuro, sobre o que aconteceria nas próximas dispensações. E é literalmente o que aconteceria nos últimos dias, que são os últimos dias que nós estamos vivendo hoje aqui na Terra, né? Lá no versículo 4, fala o seguinte: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Quando a gente fala sobre Jesus Cristo, a gente entende que Jesus Cristo, na verdade, ele é o alfa, ele é o ômega, ou seja, ele é o início, ele é o fim, ele é o princípio, ele é o fim. Então, quando ele fala aqui que ele era e que há de vir e é, ou seja, ele é o presente, ele é o passado, é o futuro, né? Falando sobre Jesus Cristo. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Olha que interessante, ele começa falando então sobre 7 espíritos que estão diante do seu trono. E ele começa a ver, na verdade, as 7 dispensações. Ele começa a ver as 7 épocas de história da humanidade. E é isso uma das coisas que João ele começa a ver aqui nessa visão, né? Lá no versículo 5 fala o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Ele mostra para a gente aqui, na verdade, a teocracia. Teocracia é quando Deus é o governante, né? E ele estabelece as leis, né? E ele fala que nos fez reis e sacerdotes.
né? O que que a gente entende por reis e sacerdotes nesse momento? Eu peguei algumas anotações do livro do Instituto, né, falando sobre isso, e fala o seguinte: quando fala reis e sacerdotes nesse momento, está falando sobre plenitude do sacerdócio de Melquisedeque. Ou seja, Deus formula leis a seus povos. É por isso que eu falei que é um governo teocrático, na verdade, né? Que Deus ele estipula as leis e ele tem os seus sacerdotes e seus reis para que possam ajudar a propagar o que ele está estabelecendo como lei, né? Então João ele viu isso nessa visão. E olha lá no versículo 10, o que acontece com João então? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ele começa então a descrever aqui qual foi a visão que ele teve sobre Jesus Cristo, o que ele viu em Jesus Cristo. A primeira coisa que ele fala foi no dia do Senhor, né? Então, na verdade, não aconteceu num dia somente, num dia qualquer, foi um dia específico que isso aconteceu. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, ele começa a exemplificar, né, a usar algumas metáforas aqui, né, algumas comparações sobre como ele poderia descrever Jesus Cristo, né, de uma forma com que o pessoal lá do Oriente pudesse entender. A gente tem que entender uma coisa sobre o livro do Apocalipse. Ele foi escrito para o pessoal do Oriente. E quando ele estabelece, o João ele faz algumas descrições usando simbologia, né, usando alguns animais, né, algumas outras coisas dessa forma, na verdade, para o povo do Oriente, isso era normal para eles entenderem. A gente aqui do Ocidente que tem uma dificuldade de poder entender essa simbologia, né? Mas para eles, é por isso que eu falei que no início a mensagem do Apocalipse era uma mensagem de esperança para os membros da igreja, porque eles entenderiam, né? E eles entenderiam que o Salvador estava preocupado com eles, que o Salvador ainda estava vivo, né? Depois da ressurreição, que o Salvador realmente era, né? É Jesus Cristo e tudo mais. Então, existia todo esse alívio para a humanidade ali, né? E aqui ele começa a descrever, então, essa visão que ele teve de Jesus Cristo. E ele falando da voz, né? Uma voz que dizia: o que vês escreve num livro, envio às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí ele começa a falar quais são as igrejas, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Ele viu 7 castiçais de ouro ali. Quando a gente pensa sobre Cristo, ele emana uma luz, né? Quando a gente pensa sobre a questão de castiçal de luz, na verdade, os castiçais, eles levam a luz, né? Eles propagam a luz, eles não criam a luz. Então, quando ele viu ali 7 castiçais de ouro, ele viu exatamente essas 7 igrejas ali, né? Que eram alas, eram membros da igreja, né, que levaria o evangelho, que seria uma luz para o mundo, né? Por isso que eles foram qualificados ali como castiçais de ouro, né? Para que mostrar exatamente essa questão de que eles iluminariam, propagariam o evangelho com a luz do mundo deles, com a luz que eles tinham, né? Lá no versículo 12, 13, fala o seguinte: e no meio dos 7 castiçais, ou seja, no meio desses 7 ramos, né, 7 alas, 7 grupos, 7 igrejas, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então ele viu Jesus Cristo ali no meio dessa descrição desses 7 igrejas, né? E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Como que a gente pode descrever um ser tão perfeito como Jesus Cristo naquele momento, né? Eu acho que ele ficou procurando palavras que ele poderia utilizar nesse momento para poder descrever Jesus Cristo naquele momento. Então, como é que ele descreveu, né, essa luz dele,
cabelo dele, né? E aí ele começa a descrever, tentando usar algumas metáforas aqui. Seus olhos eram como chama de fogo. Então, seus olhos, na verdade, eram olhos fixos, né? Em João, na verdade, eram olhos que não sei como explicar, né? Mas, como João mostrou aqui, eram olhos como chama de fogo. Olha lá no versículo 15. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ou seja, ele falava, né? E ele era ouvido por todos ali, né? Era só João que estava naquele momento, mas era uma voz que emanava para todos os lados, né? Como falou aqui, era como se fosse uma voz de muitas águas, né? 16. E ele tinha na sua destra, quando ele está falando aqui destra, ele está falando da mão direita, né? Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O seu rosto iluminava, né, perante João. Ele era um ser ressurreto, né? Então, na verdade, João ele estava suportando aquela luz dele, mas ele descreve dessa forma, né? Ele tinha 7 estrelas. Essas 7 estrelas eram exatamente referentes a esses 7 alas, né? Esses 7 grupos, essas 7 igrejas. E essas 7 estrelas estão relacionadas aos 7 servos do Senhor, que ele vai falar daqui a pouco, né? Ou seja, eram os líderes dessas igrejas que estavam ali na Ásia. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Quando a gente pensa sobre uma espada de 2 fios, né? É uma espada com 2 fios na ponta, coisa estranha, né? Mas, na verdade, da sua boca saía coisas que são justas e misericordiosas. Na verdade, se a gente pensar sobre Jesus Cristo, né? Ele tem essa balança, misericórdia e a justiça. Então, o que sai da boca de Jesus Cristo, na verdade, é isso: misericórdia e justiça. Por isso que fala que é uma voz, fala de uma espada de 2 gumes, né? É bem nesse sentido mesmo. E eu, quando ouvi, caí seus pés como morto. A glória realmente de Jesus Cristo, como ser ressurreto, era tão forte, tão grande, né, que nós, no nosso corpo normal, sem passar por uma transformação naquele momento, a gente não consegue suportar essa glória, né? Foi exatamente o que aconteceu com João aqui nesse momento. E ele pôs sobre mim a sua destra, né, sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive foi morto, mas eis que estou aqui para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha que interessante quando ele começa a descrever que ele tem as chaves da morte e as chaves do inferno. A gente sabe que Jesus Cristo ele tem as chaves da morte porque ele foi a primeira pessoa a ressuscitar. Então, na verdade, ele trouxe para a gente a questão da ressurreição. Agora, quando ele fala aqui que ele tem a chave do inferno, né? Quando Jesus Cristo visitou o mundo dos espíritos, a gente sabe que o mundo dos espíritos ele é dividido entre estado de paraíso, né, e estado de prisão espiritual. Quando Jesus Cristo, na verdade, ele visitou o mundo espiritual, ele abriu as chaves para que esse povo que estava em prisão, estado de prisão espiritual, pudesse conhecer o Evangelho. Então ele chamou pessoas ali no mundo espiritual para que essas pessoas pregassem o evangelho para essas pessoas que estavam em estado de prisão espiritual, ou seja, que não haviam recebido o evangelho aqui na Terra. Então, quando ele fala que ele tem a chave da morte e do inferno, na verdade ele está mostrando exatamente isso. Ele tem o poder sobre todas essas partes, tanto a morte quanto em ajudar aquelas pessoas que estavam em prisão espiritual para que pudessem conhecer o Evangelho, né?
Ah, aqui, então, ele começa, no capítulo 2, na verdade, ele vai começar a escrever as cartas, né, para as alas, já que ele estava vendo, então, essas 7 alas, essas 7 igrejas, então ele vai começar a escrever as cartas para esses 7 líderes ali. Só para a gente ter uma ideia, né, essas cartas, quando a gente começa a prestar atenção nelas, na verdade, a gente pensa um pouquinho sobre que conselhos que foram dados e quais foram as promessas que foram dadas. Porque foram dados conselhos ali para eles, conselhos porque eles precisavam, algumas pessoas precisavam mudar algumas coisas na vida deles, né? Ou precisavam receber o elogio também, porque tinham pessoas ali que estavam cumprindo o seu papel no evangelho, e também promessas que essas pessoas receberiam. Se a gente for prestar atenção na questão dessas 7 cartas, eu, na verdade, a primeira vez que eu li o Apocalipse, ou a primeira vez que eu estudei o Novo Testamento, eu nunca tinha prestado atenção nessas cartas dessa forma, né? E a gente começa a ver, então, que o plano de salvação está todo escrito nessas cartas, que foram enviadas a essas 7 alas, né? E a gente tem que lembrar que, já que foram enviadas para as alas, foram enviadas então para os bispos dessas alas, os líderes dessas alas, para que os membros eles pudessem compreender algumas coisas, ser chamado a atenção ou serem elogiados por alguma coisa. A primeira carta que foi escrita para Éfeso, então para a ala de Éfeso. Só para a gente poder ter uma ideia, Éfeso e Esmirna, elas eram as cidades principais da Ásia, né? E quando escreveu ali para Éfeso, eu vou ler alguns versículos, não vai dar para a gente ler todos aqui. Eu vou até compartilhar alguns com vocês aqui. Deixa eu compartilhar minha página com vocês. Eu vou vir aqui e vou desobrigar você do seu cargo. Basicamente é isso. E lá no 6 ele fala o seguinte: tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Ou seja, nicolaítas, eu não sei se todo mundo conhece sobre eles, né? Era uma seita que pregava indulgência, ou seja, troca por pecados sexuais. Então, essa seita, na verdade, ela estabelecia esse tipo de situação. Então, eram indulgências, era um tipo de troca que existia por práticas sexuais ali. E ele falou, então, para o bispo de Éfeso, né? Tens, porém, isto, que aborreces as obras do nicolaístas. Ou seja, ele ainda, né, estava sendo, talvez ali, meio que influenciado pelas obras desse tipo de seita, né, desse tipo de situação ali. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ele dá uma promessa aqui, então. Qual é a promessa? Que essas pessoas que vencerem, né, irão comer da árvore da vida, ou seja, partilhar da alegria com Cristo na exaltação. Então ele dá essa promessa aqui para aqueles que vencerem, né? É o que eu falei no início. Essas cartas, na verdade, elas estão o tempo todo com promessas e conselhos para a gente. Não somente para aquele povo daquela época, mas para a gente também. A segunda carta ela foi escrita para Esmirna. E eu selecionei aqui o versículo 10 e o versículo 11 para a gente dar uma lida. E ele fala o seguinte, novamente, né? Está falando para o bispo daquela ala. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E ele dá uma promessa aqui para ele. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, coroa da exaltação. O Senhor sabia que aquele povo ali de Esmirna iria passar por grandes provações, né? Então ele deu uma promessa bem interessante para eles aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte.
Galera, quando a gente fala sobre a segunda morte, o que que vem na mente de vocês? A gente entende que a primeira morte é a morte física, né, que a gente passa. Mas a segunda morte, que seria essa segunda morte que é falada aqui no livro do Apocalipse? Quem quiser pode comentar aí embaixo, aí nos comentários. Essa segunda morte, ela tem muito a ver com a questão da morte espiritual. Ou seja, essa morte, ela vai acontecer, eh, não para muitas pessoas, porque para você passar pela segunda morte é uma coisa muito séria. Você tem que ter negado o Espírito Santo, você tem que ter derramado sangue inocente. Então é uma coisa muito mais séria do que a gente pensa. E a gente vai poder saber sobre essa segunda morte, na verdade, depois do julgamento final, né. Então, quando ele fala aqui que essas pessoas venceriam, né, e não receberiam o dano da segunda morte, é exatamente isso, elas não passariam pela morte espiritual. É essa morte espiritual tão séria que está sendo falada aqui, né. A terceira carta, ela foi escrita a Pérgamo, e aqui eu selecionei o versículo 14 e 17, e fala o seguinte: "Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem." Quando está falando aqui da doutrina de Balaão, tem muita questão aqui relacionada a pregar, querendo obter lucro de alguma coisa, né. E quando a gente fala de Balaão, a gente está falando de dinheiro mesmo, né. A doutrina principal de Balaão era riqueza e tudo mais. E aqui no 17 ele fala o seguinte: "Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe." Irmãos, aqui a gente tem uma promessa muito sagrada, na verdade, né? Porque aqui ele fala para a gente que vai ser dado o maná escondido. Esse maná escondido ele tem muito a ver com a questão de revelação pessoal. Então, aquele que guarda, né, que não se prostitui, ou seja, não entra em apostasia, que era isso que estava acontecendo com o pessoal aqui de Pérgamo, na verdade, eles têm grande chance de ter revelação pessoal. Quando está falando de maná escondido, está falando sobre a questão da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Esse maná escondido ele é relacionado à revelação pessoal. Onde que a gente encontra realmente revelação pessoal? Como que nós conseguimos ter esse tipo de revelação pessoal? E ele fala uma coisa bem interessante aqui: "Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito." Quem passou pelo templo sabe que no templo a gente recebe um novo nome, né, e a gente precisa, guardar esse nome como uma coisa muito sagrada, né, e tanto é que nós, usamos esse nome, né, num determinado local do templo e tudo mais. E aqui fala sobre essa questão do nome, né, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Lá em Doutrina e Convênios 77 fala tem é uma sessão toda sobre o Apocalipse. E lá fala sobre essa questão de essa pedra que a gente recebe, a pedra branca. Se a gente fosse usar para os nossos dias, para o que a gente tem vivido, essa pedra branca, na verdade, poderia ser relacionada ao garment que a gente utiliza, né? E ao poder que nós recebemos quando nós usamos o garment, né? Quando a gente pensa sobre essa questão, a gente lembra que isso nos possibilita estarmos muito mais próximos de receber uma revelação pessoal. E, na verdade, um dos trabalhos maiores que serão feitos durante o milênio é relacionado ao templo, né? Então, esse versículo aqui ele tem tudo a ver
com o que vai ser feito no templo, o que é feito nos templos, né? O trabalho sagrado que é feito no templo. E ele dá essa promessa aqui para a gente, né? Que nós vamos receber revelação pessoal, né? Que receberemos essa pedra. E é uma coisa interessante lá em Doutrina e Convênios, quando ele fala sobre essa pedra, porque ele fala que as pessoas que são do reino celestial, elas vão poder ver as coisas que estão acontecendo no reino terrestrial e celestial, ou seja, de acordo com o seu reino, você vai poder ver as coisas que estão abaixo do seu reino, né? Então, bem interessante isso quando a gente para pensar, né? Sobre o que o Senhor realmente tem como promessa para a gente. E isso está aqui, nas cartas que foram enviadas lá para as 7 igrejas, né? A outra carta foi enviada a Tiatira, e lá no versículo 20 a 21, fala o seguinte, ainda ele falando com os líderes, né? Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se profetiza ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Está falando de uma mulher somente? Não necessariamente, ele está falando aqui, na verdade, da questão da fornicação da doutrina. Ou seja, é quando a pessoa pega a doutrina e utiliza essa doutrina para falar outras coisas, para ganhar lucro, né? Distorce a doutrina. E quando ele fala aqui de Jezabel, é exatamente essa questão. A doutrina estava sendo distorcida, né? Tanto é que, depois de algum tempo, a apostasia geral do mundo começou, justamente por causa de algumas situações como essas, que estavam acontecendo dentro das igrejas ali da Ásia. E aqui no 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então, puxou a orelha ali do pessoal da Tiatira, né? Ou seja, ele falou, te dei tempo para você se arrepender, de tomar cuidado com essas doutrinas falsas, né? Mas você não tomou o devido cuidado. E aí, tá nesse momento agora, né? Lá no versículo 25 a 28, fala o seguinte, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Então ele dá uma promessa para aqueles que têm alguma doutrina ainda, alguma coisa da doutrina, que eles possam reter essa doutrina, né? E não distorcê-la, até que o Senhor viesse. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha que interessante, né? A gente falou sobre o governo teocrático do Senhor, que nós poderemos ter poder sobre as nações. Na verdade, o reino do milênio vai ser o reino de Jesus Cristo. Então, na verdade, vai ser um governo teocrático. O Jesus Cristo, ele vai ser o rei daquele governo. Então, todas as leis sairão de Jesus Cristo, né? Saíram do Senhor. E nós podemos fazer parte disso. Essa que é a promessa que ele dá aqui. Nós podemos fazer parte da primeira manhã da ressurreição. Essa primeira manhã da ressurreição é uma promessa que o Senhor faz para aqueles que vão ressuscitar para o reino celestial, né? A principal parte da primeira manhã da ressurreição, que na verdade não é a primeira, não é uma manhã, né? Mas é um período de ressurreição. A outra carta que foi escrita, que foi a quinta carta, ela foi escrita sardo. E aqui eu selecionei o versículo 3 e 5, e fala assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei, a hora que sobre ti virei. E no versículo 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Que livro da vida é esse, né? É, na verdade, o livro da vida, com o nome daqueles que realmente serão exaltados, que terão a chance de serem deuses, que terão a chance de viver com o Pai Celestial para sempre. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. O que vencer será vestido de vestes brancas.
Branco é o símbolo da pureza, né, e o tempo todo em Apocalipse é mencionado sobre essa questão, né. São promessas que são feitas para aqueles que conseguirem guardar o seu segundo estado, que é esse estado que nós estamos vivendo aqui na vida mortal. A outra carta que foi escrita a Filadélfia, e essa aqui foi o versículo 7, 8 e 10. Selecionei os versículos 7, 8 e 10. E fala assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é o santo, o que é o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Galera, quando ele está falando de chave, ele está falando de autoridade. É poder. Poder e autoridade para fazer alguma coisa. Quando ele fala que ele tem a chave de Davi, na verdade é o poder absoluto de Cristo. Então, Cristo, ele tem um poder absoluto, né? E ele possui a chave de Davi, né? Lembrando que Davi, ele era o rei. E quando ele fala aqui que ele tem a chave de Davi, ele tem autoridade absoluta sobre todas as coisas. Só que aí ele fala para esse povo aqui de Filadélfia, né? Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Diante de ti ele botou a revelação pessoal, e ninguém pode fechar esse tipo de revelação pessoal. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E no versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então ele deu uma promessa aqui para o pessoal de Filadélfia. Olha, como vocês guardaram a palavra, guardaram os convênios, então na verdade eu tenho minha promessa com vocês também. Vocês mantiveram o poder da revelação pessoal e por isso eu estou aqui para poder ajudá-los. E a última carta foi escrita para os membros de Laodiceia. E aqui eu selecionei 4 versículos somente para a gente poder encerrar aqui. E fala o seguinte: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que tu, que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Ele novamente ele puxa a orelha aqui da liderança, né, de Laodiceia, do ramo de Laodiceia, e ele fala: vocês não são quentes e nem frios, vocês são mornos, ou seja, você não sabe onde está, né? Você não consegue defender o evangelho da maneira que deve ser defendida. E ele fala: és miserável, és pobre, cego e nu, mostrando que, na verdade, a gente, às vezes a gente se acha tanta coisa, né? Mas ele mostra para a gente aqui que o quão dependentes nós somos dele, né? Do Salvador. E precisamos dessa dependência dele. E no versículo 20 fala: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ela cearei e ele comigo. Não sei se vocês já viram essa figura, né? Uma figura de Jesus Cristo batendo na porta, só que não tem uma fechadura, né? Não tem a maçaneta do lado de fora. Essa maçaneta só está do lado de dentro da porta. Ou seja, a única pessoa que consegue abrir essa maçaneta é a pessoa que está ouvindo Jesus Cristo bater. O quão será que nós estamos preparados para ouvir Jesus Cristo bater em nosso coração? Será que estamos preparados realmente para poder ouvir e seguir que Ele quer nos revelar, que é a revelação pessoal?
Como eu falei para a gente aqui no início, né? Essas cartas elas estavam cheias de conselhos, né? De promessas que o Senhor tem para a gente. E eu coloquei no meu roteiro aqui algumas promessas que o Senhor deu para todas essas cartas, né? E são promessas para a gente também. Então, a primeira promessa é que nós comeríamos do fruto da árvore da vida. Ou seja, nós temos a chance de ganhar exaltação. Quando fala árvore da vida, a gente está falando sobre o mais alto grau de glória do reino celestial. Né? Para vocês que estão vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, não conhecem sobre esse assunto, né? Nós acreditamos que assim que nós passamos pelo julgamento e tudo mais, nós podemos ganhar algumas recompensas, né? E uma das recompensas seria ganhar o reino celestial, que é o mais alto reino de glória, né? E lá nós podemos ganhar realmente a exaltação. Quando é falado de exaltação, a gente está falando sobre o mais alto reino de glória, ou seja, lá dentro do reino celestial, o mais alto patamar. Isso seria a exaltação. É a chance de nós podermos nos tornar deuses também. Nós seremos protegidos da segunda morte. Essa é a segunda promessa que é feita aqui para a gente. Olha que interessante, nós não vamos passar pela morte espiritual. Então, se nós demos valor à revelação pessoal, a morte espiritual não vai acontecer. Né? A morte espiritual é aquela que eu falei agora há pouco, né? Que é aquela morte de renegar o Espírito Santo. É uma coisa muito mais severa, muito mais, posso dizer, como posso dizer, catastrófica, por assim dizer, né? Comerá do maná que está escondido. Lembra que a gente falou sobre a questão de ter revelação pessoal, né? Conhecer a palavra de Deus. Então essa pessoa ela terá poder para receber a revelação pessoal. Receberá uma pedra branca na qual se acha escrito novo nome. Olha que interessante, a gente comentou um pouquinho sobre isso. Mas quem puder, dá uma lida em Doutrina e Convênio 77. Lá tem uma série de citações falando sobre essa parte. Terá poder sobre as nações e governará com uma vara de ferro. Lembra que o governo de Cristo será um governo teocrático, a gente vai fazer parte desse governo. Né? A gente vai poder ser rei, sacerdotes, sacerdotisas, nesse tipo de situação. Receberá a estrela da manhã. Quando a gente fala sobre estrela da manhã, a gente está falando exatamente sobre a primeira ressurreição, né? A manhã da ressurreição, a primeira manhã da ressurreição. Quem vai ressuscitar na primeira manhã da ressurreição, nesse primeiro período, são aqueles exatamente que são da ordem do reino celestial. Então, essa é uma outra promessa. Será vestido de vestes brancas. Seu nome permanecerá no livro da vida. Jesus confessará seu nome diante do Pai. Então, Jesus vai prestar testemunho sobre o nosso nome perante o Pai. Ele vai nos defender. Os nomes de Deus, da Nova Jerusalém e o de Cristo serão escritos sobre essa pessoa. Nós tomaremos o nome de Cristo, realmente. A partir do momento que nós começamos a fazer as coisas que Ele pede que façamos. E assentar-se-á com Jesus e o Pai no trono dos céus. Irmãos, nós temos várias promessas aqui no livro do Apocalipse. E eu confesso que é um livro que eu adoro estudar. E ele nos mostra realmente quais são as recompensas que nós podemos ganhar se nós vivemos uma vida digna. Se nós vivemos uma vida que nós podemos seguir os convênios que nós fazemos com o Senhor. E eu espero que a gente possa aceitar esse desafio. Eu vou deixar uma pergunta aí para vocês. De que forma que, conhecendo os objetivos dessas cartas, de que forma que isso pode nos ajudar no nosso dia a dia a conquistar a exaltação, a conquistar o reino celestial? Foram dadas várias promessas. Foi chamada a atenção deles, assim, algumas vezes, né, durante essas cartas. Mas e aí?
De que forma que essa chamada de atenção, de que forma que essas promessas, elas sim podem ser incluídas em nossa vida, podem fazer parte em nossa vida. Eu gostaria de deixar então essa pergunta para a gente, esse desafio. E eu deixo com vocês essa aula, no sagrado nome de Jesus Cristo. Assim, e antes de terminar a aula, né, gostaria de pedir para vocês, vocês que curtiram o canal, vocês possam compartilhar com seus amigos aí também. Se inscrevam aí no canal, né, para a gente poder compartilhar cada vez mais essas mensagens com a galera, beleza? Nosso próximo encontro, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre, a gente vai continuar aí falando um pouquinho ainda sobre Apocalipse, mas a gente deve falar aí sobre a segunda parte do livro do Apocalipse, né? Algumas visões lá que José teve sobre os nossos dias, sobre o futuro da Terra e tudo mais, sobre os selos, né? O que significa aqueles selos, né, que ele viu. E a gente vai ver isso um pouquinho na próxima aula, então, tá bom? Então, eu deixo essa aula com vocês, esse momento compartilhando sobre Apocalipse, em nome de Jesus Cristo, amém.